Pensei que ia levantar a mão, nem deu tempo de levantar a mão, né, Lemuel? Eu sempre vou fazer essa oportunidade. Se ninguém levantar, eu escolho. Amém, Jesus? Amém. Glória a Deus e aleluia. Louvado seja Deus. Viu? Glória a Deus. Romanos 12, versículo 1. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã. Que o Senhor seja exaltado cada vez mais em nosso meio. E que o teu crescimento, a tua unção, meu Deus, venha estar aumentando cada dia mais, meu Deus, em nossas vidas. Em nome de Jesus, manifesta o teu poder sobre essa palavra. Me dá, Senhor, sabedoria para ministrar segundo a tua vontade, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Amém. Graças a Deus. Romanos 12, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, assim está aberta a tua palavra, e que o Senhor venha ser o Senhor deste lugar, comandando a minha mente, a minha fala, meu Deus, os meus pensamentos, para que saia somente aquilo que vem do Senhor, em nome de Jesus. Prepara o coração de cada um aqui, meu Pai, para que venha receber essa palavra e venha crescer, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Amém. Pode acertar. Graças a Deus, aleluia. Hoje, mais ou menos, a gente está vivendo nesse nível. Eu tenho que sair daqui, tenho que ir lá comprar uma ração para o meu cachorro, porque depois eu tenho que comprar uma roupa, porque amanhã cedo eu tenho que jantar, porque amanhã eu não vou pensar em trabalhar, porque eu tenho que pescar, mas eu gosto de pescar só carne. É mais ou menos assim. O povo hoje está mais ou menos sem nexo, falando coisas sem coisas, vazios, né? A maioria das pessoas que você conversa são conversas que não vão te acrescentar em nada. É triste quando você fica ali 5, 10, 15 minutos escutando pessoas falarem, né? Porque essa é a missão de pastor. É só pastor mesmo que aguenta isso, porque é pela misericórdia de Deus. Eu já peguei várias vezes a minha mulher falando assim: como é que você aguenta? Eu disse: não aguento porque Deus me dá força. Mas as pessoas chegam para conversar com a gente, coisa sem coisa, e vão mostrando ali de que realmente eles estão vazias. E a pessoa vazia, ela é a oficina do diabo. Pessoas vazias, qualquer coisa, qualquer padrão do mundo entra e aloja. Nós não andamos segundo os padrões bíblicos. Presta bem atenção, hoje nós estamos aqui dentro da igreja, era para termos todos o que? Os mesmos padrões, as mesmas vontades, as mesmas falas. Mas basta você conversar com um da direita, um da esquerda, outro da frente, outro de trás, e você vai ver que os padrões estão todos misturados. E essa mistura não é saudável para nós. Essa mistura mostra que nós estamos vivendo relaxadamente. Quando você conversa com alguém que está firme e sério com as coisas de Deus, você já chega ressabiado. Não posso conversar besteira, senão vou tomar cajadada. Mas quando você conversa com pessoas normais, quando eu digo normais, são pessoas mundanas, você pode falar qualquer coisa que está todo mundo engolindo tudo. E o pior de tudo, ainda balança a cabeça igual João Bobo e fala: é isso mesmo, concordo. Às vezes as pessoas concordam para ficar livre, ou às vezes as pessoas concordam porque realmente estão entendendo que aquilo ali é aquilo ali mesmo. Que hoje os padrões do mundo se encaixam dessa forma, as coisas mudaram.
A gente escuta muitas pessoas falando, mas nós estamos em tempos diferentes, as coisas mudaram. Hoje você encontra muitas pessoas falando assim, eu tenho que ser autêntico, tenho que viver, eu tenho que ser o que eu sou de verdade. Concordo, você não vai conseguir ser uma coisa que você não é, né? Por muito tempo. Não tem como eu querer mostrar que eu sou espiritual durante muito tempo. Eu posso tentar até conseguir enganar um dia, 2 dias, mas depois aí vai vendo que não é nada daquilo, a conversa fiada. Agora vamos entrar nessa palavra. Como pode ser apresentar o meu corpo em sacrifício vivo? Fiquei fazendo essa pergunta para Deus, porque eu já preguei essa mensagem aqui várias vezes. E hoje Deus me deu um esclarecimento mais profundo das outras vezes. Não sei se é a idade ou o tempo, não sei. Eu sei que eu estou vivendo um momento que eu quero Deus, que eu quero mais profundidade com as coisas de Deus, quero me limpar mais, quero me santificar mais, e talvez seja por isso que a gente começa a enxergar um pouquinho mais, a ouvir um pouquinho mais. Apresentar a Deus em sacrifício vivo. Eu viver em um mundo que eu vejo que está todo mundo fazendo tais coisas, e eu vou bater no peito e vou fazer, não vou fazer isso não. Eu estou vivo, né? E estou me apresentando em um sacrifício de que todo mundo está fazendo, mas eu não vou fazer. Eu vou me apresentar a Deus em sacrifício. Por Deus, eu sei que Deus não gosta, então definitivamente eu não vou fazer. Eu não vou praticar estas coisas. Isso é sacrifício vivo. Não dá para mim poder querer fazer sacrifício morto. Morreu, acabou. A chance nossa é agora. Então, se eu quero algo com Deus, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentemos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É estar aqui na igreja, por mais que eu fale coisas que não te agrade, mas você vê que está escrito na Bíblia, você pega e fala assim, opa, meu corpo não quer. Os meus costumes, os padrões que eu vivi até hoje, não são esses. Mas a palavra de Deus está me dizendo que eu preciso fazer tudo ao contrário. Se eu quero ter algo com Deus, eu vou parar e vou falar assim, nossa, carne, você me levou para lugares longe de Deus. E agora eu estou aprendendo que se eu quero Deus, eu vou me apresentar em sacrifício vivo. Mais ou menos assim, eu prostituí 20, 30 anos. Aí eu aprendo. Nossa, os prostitutos vão morar no inferno. E então eu vou parar, a minha carne vai querer continuar, mas eu vou brigar com ela em sacrifício vivo. Eu vivo, a minha carne querendo, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Hoje você vê muitas pessoas, por exemplo, ganhando muito dinheiro, roubando. Aí você, conhecendo esta palavra, você começa a raciocinar. Espera aí, é melhor eu ficar pobre com Deus do que rico sem Deus. A minha carne quer prazeres, a minha carne quer viagens, a minha carne quer soberba, a minha carne quer vaidade, mas em sacrifício vivo negativo. Não vou fazer isso mais. Pode berrar, cara. Eu não vou fazer isso mais. Eu não vou viver mais do jeito do mundo. Os padrões do mundo não vão mais poder habitar em mim. É a minha chance. Se eu não me apresentar a Deus em sacrifício vivo, eu não vou agradar, meu irmão.
Sem agradar a Deus, meu irmão, como vai ter batismo com o Espírito Santo? Como vai ter renovação espiritual? Eu fico prestando bastante atenção nas letras dos louvores. São provocantes. Não é porque eu posso levantar as mãos, eu sou teu, tu és meu. Maravilhoso, ótimo, certíssimo. Mas se eu não me apresentar a Deus em sacrifício vivo, eu vou ser hipócrita. Só aqui, né? Até pode ser até na minha casa também, põe o som bem alto, levanta a minha mão, eu sou teu, tu és meu, tu és santo, tu és maravilhoso, eis-me aqui, Senhor. Mas isso não vai resolver. Eu posso fazer isso tudo, mas depois eu posso pecar. Eu posso ignorar os padrões bíblicos. Afinal de contas, todos nós estamos nessa mesma peleja, porque as nossas carnes querem nos afastar de Deus. Todos nós estamos nessa guerra espiritual de crescimento. Uns conseguem aproximar, por quê? Porque estão se apresentando em sacrifício vivo, estão lutando contra a sua própria carne, e Deus está vendo todas as coisas. Agora, se eu quiser viver segundo a minha vontade, os padrões do mundo, o que o mundo exige, os prazeres que foram me concedidos, e eu quiser continuar neles, naquela vida padrão. Meu irmão, eu nunca vi ninguém batizado com o Espírito Santo com vida padrão, mundana. O único jeito das pessoas serem agraciadas por essa manifestação gloriosa é apresentando a Deus em sacrifício vivo, agradando ao Senhor. A minha vida, a tua vida, nós estamos nessa terra para agradar a Deus e não a esse mundo que jaz no maligno. O que é mais fácil? Resolver um problema sério é mais rápido. Como que eu vou poder fazer mais rápido? Com verdade ou com mentira? A maioria deles, as pessoas tendem a quererem resolver com a mentira. É mais fácil. Fala ali, vai ter que acreditar, e ponto final, está resolvido o problema. Mas, quando eu entendo das coisas de Deus, eu posso até perder, mas eu vou me apresentar em sacrifício vivo, querendo a verdade. Aleluia. Eu não vou, por mais que possa ser fácil eu resolver o problema, mas eu vou resolver na verdade. Eu não vou negociar com a mentira, em hora nenhuma. Isso é apresentar a Deus em sacrifício vivo. Você pega Ananias e Zafira, tiveram uma vida com Deus, puxa vida, e no final eles foram mentir. O que levou eles a isso? A perdição eterna. E às vezes as pessoas não raciocinam, porque devagarzinho os padrões do mundo vão entrando. O povo judeu, através da desobediência, eles foram enviados à Babilônia. Olha o que é você chegar numa Babilônia sem Deus. Eles já estavam ali na desobediência. Significa que eles não estavam se apresentando em sacrifício vivo. E quando não está se apresentando em sacrifício vivo, você chega em lugares pecaminosos, aquilo é normal para você. E aí quando chegaram na Babilônia, eles adoravam a Baal. E aquilo para eles não assustaram em nada, porque eles já estavam com a vida relaxada, vivendo em desobediência. Mas aí você pega os remanescentes, não é? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, não é? Ofereceram comida para Daniel,
que eram sacrificadas a ídolos. Sabe o que ele fez? Eu não posso comer. Ele estava se apresentando em sacrifício vivo. Ainda que fosse morrer, ele podia morrer com essa atitude, mas ele preferiu o quê? Deus. Deus. Os padrões do mundo, quando entram numa pessoa, elas não têm coragem de deitar aquilo que não provém do Senhor, porque ela está acostumada com os padrões do mundo. E estar acostumado com o padrão do mundo, meu irmão, é uma decisão muito ruim. Porque na hora que você precisar bater no peito e falar que ama Cristo, você não vai ter coragem. Você vai ceder. Você vai ceder. E hoje as pessoas estão cedendo por tão pouco, por um prazer sexual, estão se marcando ali para a eternidade, estão se marcando com uma mentira, vivendo num padrão totalmente equivocado para os padrões de Deus. A Bíblia não mudou, não vai mudar, mas o mundo a cada vez mais aceleradamente está caminhando, levando muitas pessoas ao abismo eterno, e as pessoas parecem que não estão percebendo isso. E Daniel então abriu seu coração e falou assim: não, eu não posso comer essas coisas aí não. Aí você pega Sadraque, Mesaque, Abidinego e outros remanescentes que estavam ali naquela situação. Não, nós não podemos nos dobrar a Baal, não. Mas ali estavam muitas pessoas que tiveram o mesmo entendimento, o mesmo estudo, as mesmas oportunidades que Sadraque, Mesaque, Abidinego e Daniel. Estavam todos ali juntos. E a maioria se dobrou, porque estavam contaminados. Eu não sei se você entrou aqui contaminado ou contaminada. Eu não sei quais são os padrões que você tem vivido na tua vida. O que não dá é a gente viver eternamente enganado, porque a palavra de Deus, ela nos traz a realidade da nossa vida, ela nos traz a verdade para a nossa vida e também a escolha. O que eu quero da minha vida a partir de hoje? Os padrões do mundo continuar do mesmo jeitinho, essa vida xoxa, que não sente o poder do Espírito Santo, que não tem crescimento espiritual, e iludido que tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo são aqueles que são marcados por Deus. Sabe o que significa isso? São aqueles que estão agradando a Deus nessa terra. Eu sei que eu vou conseguir agradar a Deus cheio de defeitos, mas Deus conhece a sinceridade do meu coração. Deus não está procurando perfeitos, Deus está procurando pessoas que querem. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Qual será a razão de hoje termos muitas pessoas fracas que não conseguem ser batizados com o Espírito Santo? Estava pregando com um menino lá onde eu dou aula lá de ginástica, e aí eu falando para ele: olha, o batismo das águas é importantíssimo, mas se você não tiver a consciência de que o mais rápido possível você precisa ser batizado com o Espírito Santo, não vai ser legal, não vai ser bom. Porque o Espírito Santo ou o batismo nas águas o homem pode fazer, eu já falei isso aqui várias vezes, mas com o Espírito Santo é só eu e Deus. É eu e Deus que tem que resolver isso. Eu tenho que querer de verdade agradar a Ele, os meus passos. É impossível uma pessoa que começa a querer orar, a buscar a presença do Senhor, a fugir da aparência do mal. Oh meu Deus, que Deus não venha olhar para você, irmão. Isso é impossível.
você se ajoelhar no teu quarto, você orar dentro do banheiro, você se apresentar em sacrifício vivo. Cada momento que você dizer não ao mundo, irmão, você está fazendo a palavra se cumprir na tua vida. Você está se eliminando de um mundo que jaz no maligno. É onde as pessoas então conseguem agradar a Deus e com certeza terão a sua presença. Não é? Mas se eu quiser continuar vivendo uma vida tradicional, não vai mudar, não vai chamar a atenção de nada. O que chama a atenção de Deus aqui nesse culto é você recebendo a palavra pregada e você abrir o seu coração. E você falar palavras que sejam curtas, mas palavras fundamentais. Senhor, eu quero. Senhor, me muda. Meu Deus, me quebranta, me ensina, me ajuda, me socorre. Eu preciso me libertar, meu Pai, destas obras das trevas. Eu quero te conhecer. Eu quero a tua presença. Eu quero o teu fogo. Eu quero, meu Pai, ter parte do Senhor. Eu quero cumprir o teu propósito nessa terra. São essas coisas que o quebrantado faz, que uma pessoa que quer ser de Deus faz. Por quê? Porque você vai chegar uma hora, vai ter que sair aqui do culto e vir voltar à sua vida, aos contatos, às pessoas, cada um em um estágio. E a pergunta vai ser feita: você vai se contaminar ou você vai agregar alguém no Evangelho? Romanos 12, versículo 2, diz assim: e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Então Deus nem precisa estar dentro de nós. E para isso acontecer, eu não posso me conformar com esse mundo. É fácil, não, irmão? Imagina, você tem aí 10 amizades, 9 mundanas. Ou você fica igual a eles, ou eles vão te expulsar do meio deles, né? Às vezes acontece de você arrebanhar um, mas o que você precisa entender é que você não pode se entregar à maioria. Se você só tem amizade mundana, você pode ter certeza que você está conversando igual eles, você está pensando igual eles. Eu conheço várias pessoas que estavam até mais ou menos, já estavam lá no caminho. Aí começa a entrar em grupos. E aí começa a conversar e você vai, entra ali e vê o grupo conversando. E você vai vendo que aquela pessoa está começando a conversar igual a elas. E ela não percebe isso. Ninguém fica frio de uma hora para outra. Ninguém. A pessoa não percebe, ela perdeu a sensibilidade com o Espírito Santo. E aquilo é normal, porque ninguém está reprovando ela. O ambiente que ela vive, ninguém reprova. Por quê? Porque está certo. Está nos padrões de todo mundo ali. E aí você, para não ser recriminado ou discriminado, ou que faça um bullying é que faz café, o bullying com você então se veste como eles. Claro. Aí vem o palavreado, o linguajar, né, os raciocínios, as conversas, né, você conversa aí 10 coisas, 9 é falando dos outros. E ninguém fala nada, porque é o padrão ali, é normal. É normal as pessoas irem antigamente eu dava exemplo de salão de beleza,
Mas hoje eu estou convivendo às vezes também com muitos homens, e os homens estão falando mais de mulher. Não tem diferença mais nenhuma. Se está falando mais ou menos, mas está mais ou menos para emparelhado ali. Uma fofocaiada terrível. Não é? E é tudo falando dos outros. Não é? Os homens priorizam mais falar de mulheres, e as mulheres, eu imagino que devem priorizar também falar de homens. Você viu fulano disso, fulano daquilo, né? Todo dia eu estava conversando com a Kênia e a gente converteu e tal, ainda jogava futebol, e aí a gente conversando, ela falou assim, como é que era? Porque a gente tinha os atletas de Cristo, mas as conversas das meninas lá de Cristo, até as mulheres, esposas dos atletas de Cristo, como é que era tal? Nada de diferente do mundo. Olha a bunda daquele lá, olha as pernas daquele ali, e tudo casado. Você está me entendendo? E a conversa de homem não passa dessas misérias também. E se você bobeou um pouquinho, você ficou igual. E se não ficar igual rapidamente, você está no bololô. Eu preciso não me conformar com esse século, ou seja, com esse mundo que vivemos. E a única saída é eu me entregar a Jesus. Se você não entregar a sua vida a Jesus, você vai ter vida dupla. Vida dupla não tem o Espírito Santo. Vida dupla não tem a presença do Espírito Santo, ela tem a presença do diabo. Imagina uma pessoa pensando que tem vida dupla, e aí vem achar que está indo para o céu. Imagina Deus olhando para essa pessoa. O que é essa pessoa? Não quer sacrificar em nada, eu sacrifiquei o meu filho. Eu tenho o meu filho por vocês, morrendo só por pecador, e você quer morar comigo na eternidade, não quer sacrificar em nada? Toda vez, me ajuda nisso, tivermos as letras dos louvores aqui, pensa bem no que você está adorando ao Senhor. Pensa bem, na hora que você levantar as mãos, eis-me aqui, Senhor. Você vai ter a oportunidade de sair lá fora. Aqui você está entregando a vida sua a Deus, e lá fora ao diabo. Isso não vai funcionar. Aqui você está reconhecendo que quer Deus, que quer a presença, que quer ser transformado, que quer realmente ser liberto. Mas se lá fora você não se sacrificar para isso, não vai funcionar. Você tem que sair dos padrões desse mundo. Você pode ter vivido 20, 30, 40 anos com vícios malditos. Tem que largar, irmão. Não pense que vai dar uma mão na mochilinha e ficar andando com ele para cima e para baixo. Rasga essa mochilinha embaixo, vai sair pela estrada. Vai se libertando dessas coisas ruins. Se eu quiser, hoje o Espírito Santo estava falando comigo, olha, se uma pessoa quiser de verdade ser adoradora a Deus, o ser de Deus, ela precisa se entregar a Deus. Os louvores na sua casa, os louvores na igreja, a entrega na igreja é muito importante. Mas ela precisa ser transportada para a minha vida diária. Eu vou precisar me sacrificar diariamente, dizer não diariamente para mim mesmo. Isso não é certo, isso não está certo. Eu quero agradar ao Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero morar com o Senhor na eternidade. Meu irmão, não pense que você é diferente. Ninguém é diferente para Deus. A fila de Deus é um do lado do outro, não é um atrás do outro, não. Não, para Deus não tem branco, nem preto, nem amarelo, nem vermelho. Ninguém é mais bonito que ninguém. Todos nós somos imagens e semelhança de Deus.
A pessoa põe na cabeça as besteiras. Ah, não sou bonito. Ah, ninguém gosta de mim. Quem gosta de você tem que ser Deus, e é o suficiente. Mas hoje o ser humano está tão carente de Deus que ele tem necessidade de aceitação. Por isso o povo hoje não quer pregar a verdade, porque quem prega a verdade não tem aceitação, meu irmão. Não tem. Eu me lembro, eu tive várias oportunidades na minha vida. Primeiro eu joguei futebol, depois eu fui trabalhar no Atlético Mineiro, e ali tive várias situações complicadas. Cheguei como pastor, como pregador, e vendo aquele monte de coisa, e o sistema me pressionando para me engolir. Aí você vai num gerente que mexe com as roupas, os agasalhos, aquela toda coisa, e você vai vendo que as coisas não vão chegando nos lugares, e você já fica desconfiado. Aí daí a pouco alguém te conta: ele tem loja de esporte. A gente já começa a pensar um monte de coisa. E ninguém pode falar nada, porque senão é mandado embora. Eu arrumei uma confusão tão grande naquele lugar que parece que eu fui expulso de lá. Aí você pega o gerente principal, tinha problema, ia na célula com a gente, mas traía com a psicóloga. Como é que foi que você vai ver? Você de Deus vai fingir que não está vendo? Sendo que se eu tenho o Espírito de Deus, eu vou protestar o erro, tanto na minha vida, quanto tudo aquilo que está ao meu redor. Por isso que eu te digo, quem é o pregador hoje do Evangelho, ele não tem aceitação, porque o sistema é corrupto. Um outro homem, esse aí é endemoniado, hein? Nossa, chegou para mim um dia e falou assim: você quer ver como é que faz uma bagunça nesse trem aqui? Nesse tanto de homem? Eu falei: é mesmo? Ele não sabia ainda, porque eu era crente, eu tinha acabado de chegar. Aí ele chegou para mim: tá vendo aquele fulano lá? Ó? Daqui eu conheço todo mundo. Aquele lá é o mais fofoqueiro que tem aqui. E eu não gostei daquele outro fulano ali. É só eu chegar para ele e falar uma miséria daquele ali, e todo mundo vai saber. Sabe como é que chama isso lá no meio da sujeira? O que planta. O que planta é imundícia, a miséria, a calúnia. E sabe o que diz isso na palavra de Deus? Ai deles! E é mesmo você faz isso? A hora que eu quero. Quando eu não gosto do treinador, eu começo a plantar. E eu jogo todo mundo contra o treinador. Eu falei assim: todo mundo vírgula. Você já está me contando tudo. Todo mundo vírgula. A partir de hoje, você não vai ter mais esse livre acesso, porque eu vou te protestar. Agora imagina isso no mundo espiritual e você nesse ambiente. O primeiro que ele começou a querer fritar era eu. E eu comecei então a evangelizar pelas palavras dele. Olha, se falam, pelo menos nós temos a oportunidade de ver se é verdade. Como você vai falar que alguém adulterou sendo que tem uma vida limpa? Como que você vai falar que alguém mentiu se você só fala a verdade? Não vem não, porque o negócio vai ficar estreito. Esse era o mundo que eu vivia. E que eu fui expulso. A minha chance, eu imaginava naquela época que eu era novo na fé, mas eu imaginava: não, eu vou ficar muito rico, eu vou esses caras aí, eu vou ganhar muito dinheiro, isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Isso é perigoso.
perigoso. Aí fui ser técnico de futebol lá no Democrata de Valadares. O time já era o pior do campeonato e nós conseguimos levantar aquele negócio lá, porque Deus entrou comigo naquele lugar e reverteu o quadro e nós ficamos dentro do campeonato, não caiu. Mas eu me lembro que no último dia, eu tinha um atleta lá muito problemático, que me jogava o tempo inteiro contra o grupo, um problema sério. E eu sempre protestando aquilo, cheguei pro gerente, falei, não quero essa pessoa aqui porque ele está atrapalhando o trabalho. Mas ninguém mandava ele embora. Eu já tinha pedido. Porque uma laranja podre no meio de um saco avacalha todo mundo. E aí, eu fui descobrir que ele era o jogador do presidente. Está explicado. Aí depois que todo mundo correu por nós ali e tal, e nós conseguimos sair, viemos jogar o último jogo contra o Cruzeiro aqui no Mineirão. Aí o presidente bonitinho chega lá para mim e fala assim, eu quero que você conheça o jogador. Eu olhei para ele e falei assim, você acha justo? Um cara que me deu problema o tempo inteiro que eu estou aqui, pedi para tirar ele, não tiraram, agora só quer que eu vou premiar, tirando um que lutou por nós e colocar ele. Eu quero. Virei as costas, não respondi ninguém, mas o poder da escalação estava na minha mão. Eu não vou fazer isso nunca. Eu estou aqui para agradar os homens. Mas eu já sabia que nunca mais eu ia voltar lá, e a chance dali eu ir para outros times grandes era muito grande, só que um conversa entre o outro. Não leva esse não aí que é fumo, porque ele não vai deixar vocês fazerem o que vocês querem. É a vida do protestante. Você quer agradar a Deus ou ao Espírito Santo, ou ao mundo, ou ao sistema? É preferível não ter do que eu vim hoje para minha casa, para mim olhar para minha família e assim, e aí, tudo bem lá? Eu falar que tudo bem, e não tem nada de bem. Esse é o sistema que a gente vive, que você vive. Você quer a prosperidade que vem de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai mandar o suficiente, meu irmão. Porque muito atrapalha, mas o ser humano mundano, o olhinho dele brilha, porque tem dois senhores para você decidir servir nessa terra: o Deus Mamon e o Deus vivo, verdadeiro. O Deus Mamon é o Deus da riqueza. Se você não sabe, fica sabendo agora. E o sistema está oprimindo a igreja a ficar materialista, a preocupar em ter coisas e não em ser de Deus. Se eu quiser parecer com Deus, eu tenho que ter os costumes de Deus. Se eu quiser ter Deus, eu tenho que ter as vontades que Deus quer que eu faça nessa terra. Não dá para poder viver do meu jeito, pensando que eu sou de Deus. É estreito mesmo. É estreito. Olha bem, sem as pessoas perceberem, quais são os padrões que o inimigo ele trabalha para injetar no mundo hoje? Vamos falar primeiro do padrão da moda. O padrão do mundo são novidades todos os dias. E as pessoas mundanas querem seguir esses padrões, acompanhar a moda, acompanhar o que está rolando na praça, nas redes sociais. Sim ou não? A pessoa mundana, ela vai querer fazer isso sem perceber que ela está se tornando uma pessoa que está sendo direcionada pelos padrões do mundo, aonde fazem as mulheres aumentarem os seus decotes,
Hoje, festa de casamento, antigamente, as mulheres iam todas bem vestidas. Hoje, as mulheres que são chamadas cristãs estão tudo indo para os casamentos das costas, tudo de fora. Com os decotes que tampa só o biquinho do peito aqui, ó, e vem as dobrinhas embaixo. Você olha aquilo e fala assim, trem tá feio. É o padrão do mundo que cobra isso da sociedade. Mas quem tem o Espírito Santo, ele vai querer o padrão de Deus. Aonde ele entende, eu sou imagem e semelhança de Deus. O meu corpo é templo do Espírito Santo, e não templo da vergonha, e não templo da cobiça. Mas o povo deixou o padrão do mundo entrar, aonde até as pessoas que são tidas como cristãs, elas têm necessidade de provocar homens, e homens provocar mulheres. Com o que? Com sensualidade. Vida que a gente está vivendo, irmão, é o mundo que só não enxerga, só não analisa quem não quer envolver com Deus. Porque se você quiser envolver com Deus, você vai prestar bem atenção em tudo que está desenrolando. Tudo é um ensinamento para nós, para a gente raciocinar. Olha, está acontecendo isso. Olha, esse ambiente está assim, assim, assim. Olha como que eles abrem as bocas. Olha o que eles estão falando. Olha o que eles estão pensando. Será que Deus está aqui ou é o diabo que está aqui? São padrões do sexo, onde hoje a oficina desses padrões é o que? A internet com... Como é que chama aquele negócio de ver videozinho? De mulher pelada? Como é que chama? Nossa, como é que fala? Como é que fala essas pessoas que gostam de ficar vendo essas coisas? Pornografia. Isso é uma oficina hoje, são padrões do mundo. São padrões do mundo, aonde injeta no ser humano a pornografia, né? Os aparelhos sexuais. Você pegar crente usando essas coisas e falar que tem o Espírito Santo, não tem. Não tem. Quem tem o Espírito Santo, ele preocupa em agradar a Deus. E ponto final. Quem tem o Espírito Santo, ele em tudo, ele preocupa em agradar a Deus. Ele entende que a sua carne quer te direcionar para outro lugar. Mas quem tem o Espírito Santo, ele vai se sacrificar vivo. É um sacrifício vivo. Está acontecendo um monte de coisa, mas eu quero é Deus. Eu quero é a presença de Deus. Eu preciso falar com você, viu, Jair? Deus quer te salvar, menino. Viu? E sair desse pessoal que está pegando esses fios aí. Não vai embora, não. Senta lá no fundo lá. Sem falar com música. A música parece uma doença que está alcançando muitas pessoas que ouvem música do mundo e falam que não tem problema. Eu tenho que ser eu mesmo. Concordo, tem que ser você mesmo. Não, mas vai ser você mesmo sabendo que vai para o inferno. Porque eu tenho que entender que se eu tenho o Espírito Santo, eu quero Deus, eu quero a presença de Deus, eu vou ser instrumento para adorar só a Deus. Aleluia. Em momento nenhum eu vou me entregar à minha vontade carnal. Eu tenho que me apresentar em sacrifício vivo. Eu tinha essa mania, mas agora eu não faço mais. Em nome do Senhor Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Manda fogo em mim, Jesus. As pessoas hoje têm mania só de mandar fogo para os outros, como se o pecado estivesse só nos outros. Melhor coisa que tem é pôr a mão na sua própria cabeça e falar: sai, capeta, em nome de Jesus. Sai, desejo das trevas, em nome de Jesus.
Sai, obra do mal, em nome de Jesus. É isso que vai resolver a nossa vida. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é bendito. Se você fosse na Índia, você ia ficar louco com os costumes lá, os misticismos. Ia ficar doido. Tudo tem alguma obra das trevas para enganar o povo. Tudo. Só o Senhor é Deus. E eu preciso que você venha sair daqui com esse entendimento hoje. Se você quer enquadrar no sistema de Deus, muda a vida. Entrega a sua vida ao Senhor. De todo o seu coração. De todo o seu coração. Saia desses dias que você teve aqui nessa terra, que te viciou em alguma coisa, em alguma área. Você precisa se apresentar em sacrifício vivo. A sua carne vai pedir para você fazer de novo, mas você vai falar: eu não vou fazer, que eu morra. Fazer como Sadraque, Mesaque, Abednego, seus remanescentes, como Daniel, que nós viemos morrer, mas eu não vou desagradar a Deus. Está dando para entender muito bem. Eu estou entendendo isso. Que a maneira que Deus está usando para poder explicar não é a minha sabedoria. Ela está provendo do Senhor para abrir os nossos olhos, tirar o tampão dos nossos ouvidos e fazer a gente ter um discernimento de onde eu estou andando, com quem eu estou andando, o que estão falando, qual é o palavreado que eles estão falando, qual é a classe, o nível. Se você quer ser de Deus, vai ter que começar a ser protestante, meu irmão. Não pensa que vai dar para você ficar como é que chama aquele lá do cima do muro? Zaqueu não, tá? Ele tem que descer do muro. Tem que descer. Não dá para ficar em cima do muro e ficar aquele crente técnico, tá? Jeitoso. Tá? Tem uma cisma desse povo muito jeitoso. Tem que ser, firme, tá? Firme. Para a gente proporcionar para nós mesmos uma transformação de vida, para dar segurança para nós mesmos. Porque a palavra de Deus me ensina que se eu te ver você fazendo alguma coisa errada e eu não falar, eu estou fazendo parte. Como é que nós vamos ficar com um barulho desse? Não dá para segurar a bomba não, irmão. Eu não vou segurar a bomba. Não vou. Tem que apresentar a Deus em sacrifício vivo. Né? Como que a gente vai ser liberto? Romanos 12, versículo 2: e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Eu tenho que renovar o meu entendimento, né? A maneira de pensar, de raciocinar, para mim experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha bem a quantidade de miséria que passa no nosso pensamento, igreja. Se você não vigiar, você vai vivendo aquelas fantasias um dia inteirinho. Mas experimenta começar a buscar o Espírito de Deus a partir de hoje com mais fervor. A hora que você começar com coisas infrutíferas, o Espírito de Deus vai ter acesso, livre acesso para te falar: bloqueia, para de pensar assim, para de viver assim, chega hoje. Talvez a gente não esteja vivo amanhã. Eu tenho certeza que quando Deus mandou Jesus se sacrificar por nós, foi para nos livrar dos poderes demoníacos desse século, dessa terra. Só para isso mesmo, para nos livrar. Mas para mim tomar posse dessa bênção, eu preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Olha o que está escrito em 1 João 2,15.
1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Olha bem, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, olha aí, a concupiscência da carne, né? As coisas erradas que as pessoas fazem carnalmente, sexo, orgia, glutonaria e por aí vai. A concupiscência dos olhos, como eu estou olhando as coisas, como eu estou vendo as coisas, a maldade, a soberba da vida. Meu irmão, o que tem de gente soberba, às vezes a gente fala assim, nossa, pensei que soberba só era jovem. Você pega velho aí, cheio de soberba, irmão, cheio de vaidade, tudo ali no mesmo sacolinha, soberba e vaidade. Aí você pensa assim, nossa, velho, soberbo e vaidoso ainda. Mas aquilo ali vem acompanhando ele desde a mocidade. Olha quantos anos vem acompanhando aquela pessoa, e vai ficando velho e continua com as mesmas práticas, até o dia que ela aceita Jesus, até o dia que tem aquela entrega fundamental. Eu era, mas não sou mais. Eu fiz, mas não faço mais. É o sacrifício vivo. Aleluia. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. E eu preciso, não posso fechar os olhos para essa indústria da moda, a indústria do sexo, né? essa indústria da beleza, né? Essa indústria da beleza é uma coisa que as pessoas estão praticando como se fosse uma bênção de Deus, né? As pessoas estão hoje com uma vaidade tão grande que estão passando todos os limites, e que dentro da igreja preocupa só com vaidade. É unha, é cílio. Aí hoje não podem falar só de mulher não, de homem também. Nossa, tá doido só. Os velhos hoje não tem nenhuma ruguinha aqui, estão mais esticados que as mulheres. Só pensa nas vaidades, preocupado demais com isso. Pastor, não pode fazer. Não sei, pergunta a Deus. Eu não vou preocupar com isso, eu tenho muita coisa para preocupar. Nossa, eu tenho que orar demais, eu tenho que clamar a Deus demais, eu tenho que ser de Deus demais, eu tenho que sacrificar o meu eu tenho que ser sacrifício vivo. Não vai dar tempo de eu ficar pensando nisso. Se você fica pensando em muita coisa terrena e carnal, é porque não tem nada de Deus e você não é perfeito, está cheio de defeito para consertar. 2 Coríntios 4:4. Olha o que diz: nos quais o Deus desse século, com letra minúscula, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Se você fechar o seu coração com uma palavra dessa, irmão, não fica pensando que eu estou aqui atacando fulano ou beltrano, não estou nem aí para isso não, tá? Não fica de bobo nesse negócio não. O pastor não é ignorante, não é idiota de ficar direcionando a palavra para ninguém. Eu prego aqui que Deus manda. Olha bem, cegou o entendimento. As pessoas estão dentro das igrejas sem se sacrificar a Deus, sem se apresentar a Deus em sacrifício vivo. Não vai funcionar desse jeito. Dentro da igreja, com a vida mundana, com os costumes mundanos, com os padrões mundanos. Nós precisamos hoje nesse mundo preocupar demais em não sermos vaidosos, em não sermos sensuais, e não nos preocupar em não nos mostrarmos para ninguém as nossas intimidades.
12:2, vou frisar de novo. Não sede conformados com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Ser transformado, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ser transformado. Aleluia. Ser transformado. Aleluia. Nós só vamos ter uma vida nova quando a minha mente for nova. Só vou ter uma vida nova quando a minha mente for nova. Eu vou estar pensando coisas saudáveis em prol do Evangelho, da salvação. Eu não vou ficar com essa vida fútil, rasa, de ficar pensando só em coisas terrenas. Vocês estão me entendendo ou não? E funciona desse jeito. Guarda isso. Você vai ter vida nova quando tiver uma mente nova. E o Espírito Santo vem sobre essa pessoa quando ela começa a pensar em Deus. Imagina num dia Deus passar os nossos pensamentos num quadro. Imagina isso, igreja. Deus passar os nossos pensamentos no quadro. Vai passar uma vergonha terrível. Mas aí vem uma mensagem dessa, você vai se limpar. Até o ponto falando, pode passar aí meus pensamentos. Pode passar aí. Tem nada a esconder não, minha vida é transparente. Hoje o povo não deixa nem a mulher pegar o celular dele, nem o homem deixa eu pegar, e nem a mulher deixa eu pegar. Por quê? Ali está a vida das pessoas. São treinamentos que a gente tem que passar por ele. Se a sua vida está mesmo limpa, você pode deixar. Não tem preocupação com nada. Estão falando mal de mim. O que me preocupa é o que Deus está pensando de mim. Eu não vou ficar nervoso com isso, não. Já falaram tantas asneiras de mim aqui como pastor que busca a presença de Deus, irmão. Homens falando que eu cobicei mulher do outro, que não sei o quê, e daí pior. Eu não vou em lugar nenhum longe da minha mulher. E conseguiram falar isso. Imagina, se eu fosse levar isso para o meu coração. Eu não ia vir aqui não, eu ia ficar com medo desse povo me pegar aí, me dar uns burros. Ué. Eu preciso, a partir de hoje, alinhar mais os meus pensamentos com os pensamentos de Deus. Eu preciso insistir em fazer o contrário da vontade da minha carne. Eu preciso prestar bem atenção se os meus pensamentos estão alinhados com os padrões de Deus ou com os padrões do mundo. Eu preciso estar alinhado a isso. Porque apresentar a Deus em sacrifício vivo é vir na igreja sem querer. Aquele dia que você está meio preguiçoso, não, mas eu tenho que ir sim, em nome de Jesus, e não é por religião não, é porque eu quero, eu preciso adorar a Deus, renovar as forças, buscar a presença do Senhor mais, para me ter uma semana com os pensamentos limpos.